Hemoglobina glicada, um monte de perguntas que os meus pacientes têm e hoje a gente vai responder elas aqui. Vamos lá? Muito prazer, eu sou o Dr. Diego e eu atendo o Brasil inteiro e muitos brasileiros e estrangeiros fora do Brasil através da telemedicina. Assim, do jeito que você está aí com o celular na mão, com um notebook, um tablet, sem nenhuma dificuldade, tá? De acordo com as leis atuais, a gente pode e deve oferecer o melhor ao nosso paciente, mesmo longe, tá bom? Então vamos lá, as perguntas e respostas sobre hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um instrumento muito importante na avaliação do controle adequado do açúcar no sangue. E vale já deixar uma orientação aqui. Este vídeo é para meus pacientes. Este vídeo não é para profissionais da saúde, porque a ideia é realmente utilizar a linguagem mais simples, tá? Então, se você quer algo mais aprofundado, algo relacionado à fisiologia, patologia, termos técnicos, esse não é o lugar. Aqui é para os pacientes mesmo, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? O que é essa hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada é nada mais do que o açúcar que gruda na hemoglobina, que é no sangue, aqueles glóbulos vermelhos que a gente aprende desde criança, né? Então a hemoglobina glicada é isso. O açúcar gruda no sangue e ele fica um tempo ali. Quanto tempo vive uma célula do sangue? Mais ou menos aí uns 100 dias. Olha aí. Então, sendo assim, aquele açúcar fica grudado no sangue durante os 100 dias. É a média do tanto de açúcar que você comeu nesses 100 dias. Sendo assim, se ontem você comeu, vamos lá, tua hemoglobina, aquela furinho do dedo ali que você faz, deu lá, não sei, 200, né? Ele vai anotar. E aí, se de repente no outro dia deu, sei lá, 70, ele vai anotar e vai fazer essa média de 200 para 70, o meio do caminho ali, tá bom? Então, hemoglobina glicada é essa média, só que não é a média só de 2 dias, é a média de 100 dias aproximadamente, tá? Por isso mesmo que se explica, por que o médico te pede o exame a cada 2 a 3 meses? Porque nessa faixa de tempo já se espera que o tratamento do médico já comece a ter um bom efeito, tá? Muito bem, uma resposta que eu acho que já ficou clara para vocês, né? O que é a hemoglobina glicada, por que ela é importante, porque ela mostra realmente o controle da diabetes, né? O controle do açúcar no teu sangue, da média desse açúcar, ok? Resposta clara agora, né? Vamos lá, então a gente ficou bem esclarecido, já vou aproveitando e pedindo, tá? Não deixa de guardar, compartilhar, deixar um like, se inscrever, que dá um trabalho fazer esses vídeos e pra mim é chato pra caramba fazer, que a gente não tem esse domínio o tempo todo, né? Adoro transmitir o conhecimento, mas não gosto de estar fazendo esses vídeos assim por causa do tempo que ele toma da gente. Então, você me paga dando um like aí, tá bom? Já não foge não, porque senão eu vou entrar aí nessa tela e vou puxar você para dar esse like, tá? Vamos lá, brincadeiras à parte, vamos dar seguimento. Então, outra coisa, né? Será que... Isso são perguntas que meus pacientes me fazem nas consultas, tá? E como você provavelmente é meu paciente, ou talvez vá ser, né? Imagino, espero que sim. Vou ter muita felicidade de cuidar de você. Então, se eu comer aí um montão de açúcar no dia de ontem e o meu açúcar foi lá para as alturas ontem ou na semana passada, vai alterar minha hemoglobina glicada? Foi por isso que veio tão alta? Isso eu já ouvi, né? Por exemplo, o paciente estava lá com a hemoglobina glicada de um valor elevado, já a gente vai falar sobre valores, e ele disse, doutor, deve ter sido porque essa semana eu exagerei no açúcar. Aí eu falo, não, Nanina, não. Por quê? Porque é a média de 100 dias aproximadamente. Então, o que é de 100 dias, o que é 5 dias ou 3 dias que ele comeu um pouquinho mais? Muito pouco provável que aquilo ali seja o responsável para ele ter aumentado tanto a hemoglobina glicada, né? Então, deu para entender? Bom, então agora vamos falar de valores. Quais são os valores ideais da hemoglobina glicada? Olha, isso varia, né? Varia de público, varia da tua idade. Nós vamos dizer aproximado, só que eu sempre digo para os meus pacientes que o meu alvo, ele é um pouco mais agressivo. Ou seja, né? Se o alvo ali
para pré-diabetes é 5,7, né? Mínimo 5,7. Por que eu vou deixar você com 5,6, 5,5? Não. Então eu sempre procuro manter os meus pacientes abaixo de 5, né? O número a média ali da hemoglobina glicada. Então, se você é um paciente saudável, não tem diabetes, eu procuro manter ali abaixo de 5, 4,5, 4,7, 4,8, no máximo 5. Quando começa a ficar 5,1, 5,2, 5,3, eu já começo a correr atrás do prejuízo para não chegar a um valor muito alto, né? Bom, então, se tu é já saudável, esses meus valores são mais ou menos por aí. Se tu já tem diabetes, né, os valores aceitável como um valor de meta terapêutica é aquele valor ali abaixo de 7. No meu caso, eu procuro manter os meus pacientes abaixo de 5,7, que é o valor do pré-diabético. Claro, isso eu individualizo, né? Toma em conta a tua idade, se tu é homem, se tu é mulher, se tu é idoso, é um jovem, quanto tempo que tu tem diabetes, se tu tem comorbidades, pressão alta, problema na tireoide, problema de pressão. Então são todos fatores que eu tomo em conta. Então, como eu falei, né, a ideia desse vídeo é falar com os meus pacientes e, obviamente, dar uma ideia de como que é o padrão. Padrão não é exatamente o meu padrão. Quem já acompanha comigo sabe que eu procuro ter uma abordagem mais no sentido não somente de intervenção. Eu procuro atuar não somente no sentido de que quero curar algo que já está quebrado. Não quero só consertar. Eu quero prevenir de que aquilo que já não está muito bom ainda piore. Então minha abordagem é nesse sentido, tá? Por isso que eu sou um pouco mais intenso nessa questão de proteger o avanço de certas doenças. Ou seja, uma medicina mais preventiva, holística, mais focada mesmo no paciente de uma maneira integral. Então vou corrigindo outras faltas ali, que às vezes é um pouquinho de gordura na barriga, eu vou lá, coloco alguma coisa para tirar, que isso piora diabetes, piora colesterol, piora tireoide e piora um monte de coisa, né? Isso aí, né, buscando sempre otimizar baseado em cada caso, ok? Bom, perguntas respondidas, né? Então, tratamento, como é que a gente utiliza esses tratamentos? Existem vários tipos de tratamentos e também varia, não vai caber nesse vídeo, porque realmente é bastante coisa, mas é um tema interessante para uma outra hora, tá bom? Então já deixo o convite aqui para observar, porque a gente vai estar falando sobre isso, ok? Bom, agradeço a atenção num vídeo seguido, sem pausas, eu consegui aí explicar para você o que é hemoglobina glicada e consegui explicar também aí sobre os valores e metas que eu procuro trabalhar e o valor mais ou menos de meta que é utilizado de padrão, né? Padrão, repetindo, abaixo de 7 é o alvo para quem tem já diabetes, né? E o meu alvo sempre é abaixo ainda desse valor, bem abaixo aí, pelo menos em torno de 5,7. É um valor de corte, 5,7 a 6, que até eu aceito, tá? E